Eu queria que vocês participassem comigo desse culto hoje, porque olha o nome desse capítulo, pelo menos na minha tradução: as taças da ira de Deus. E já quero adiantar para vocês que hoje é dia que nós vamos aprender sobre o juízo de Deus, ou seja, são 7 taças, são 7 juízos que serão derramados, que serão colocados quando a igreja não estiver mais aqui. Então essa ira de Deus não serve para nós. Amém? Então olha para o seu irmão e fala assim: ainda há tempo de salvação. Mas fala com uma voz de alegria, não é de condenar ele não. Você não está condenando ele. Ainda há tempo de salvação. Ainda há tempo, amado. Glória a Deus. Amém. Se você ainda não se arrependeu dos seus maus caminhos, hoje Deus está te dando mais uma oportunidade. Capítulo 16 diz assim para nós, conectados aí para nós lermos: e ouvi, vinda do templo, uma voz, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Olha aqui para mim um minuto, depois nós continuamos. Na semana passada, me lembro bem, que nós paramos quando João viu os anjos saindo do templo com as taças na mão. Alguém lembra disso? Amém. Uma pessoa lembra, eu já fico feliz. Alguém mais lembra? 3 lembram. Mais alguém? 10. Aleluia. Então alguns 10 ouviram semana passada, é uma brincadeira, eu sei que você lembra, que os anjos estavam lá com as taças para ser derramadas. E agora a voz vem e diz aos anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças. E não é taça de arrependimento, é taça de ira, é de julgamento de Deus. E foi o primeiro anjo, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que devoravam a sua imagem. Versículo 3: e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo é tu, ó Senhor, que eras e que há de ser, porque julgastes estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos anjos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, só o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçassem os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por conta das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do céu e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não andes nu e não vejam as suas vergonhas. E os que congregavam no lugar se chamava Amargedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo, do céu, do trono,
dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes se não acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de 1 talento, 35 quilos. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Deus, em nome de Jesus, fala conosco, fala aos nossos corações, traz entendimento às nossas mentes, para que nós possamos não fazer uma interpretação da tua palavra, mas possamos estar conectados com o céu para vivermos aquilo que o Senhor pretende ainda nesse tempo de arrependimento, ainda quando nós entendemos que as taças da ira do Senhor não foi derramada e que há chance para nós nos conectarmos ao teu trono, em nome de Jesus. Para a tua glória, fala conosco hoje e sempre. Amém. Amém? Se você puder, fique aqui conectado. Amados, aqui nós vemos que estamos falando de uma visão que um homem inspirado por Deus teve, de coisas futuras que ainda irão acontecer. As taças da ira de Deus não estão acontecendo ainda, hoje. Pode ser que amanhã aconteça, não sei o dia, ninguém sabe, só o Senhor sabe que virá o juízo. E com isso, nós vemos que Deus está dando oportunidade para a igreja viver um novo tempo, um tempo de arrependimento, um tempo de mudança, um tempo de quebrantamento, um tempo de deixar os seus maus caminhos, como eu já venho repetindo e já repeti aqui no início desse culto. E eu vejo Deus dizendo para nós: filho, eu te amo e eu dou oportunidade para que você viva, não somente aqui nessa terra, mas que você passe comigo a eternidade. Então eu vejo que aqui na terra nós estamos tendo a oportunidade de um treinamento para vivermos com o Senhor, porque é o que nós vamos fazer lá no céu. Quando nós olhamos esse texto e nós vemos, esse derramar da primeira taça, porque o primeiro anjo derrama a primeira taça, depois o segundo derrama a segunda, o terceiro até a sétima, nós vemos uma ligação. Não sei se vocês se conectam com isso, mas lá, quando nós lemos a palavra do Senhor e nós olhamos lá as pragas do Egito, ela tem uma certa semelhança. Vai acontecendo coisas, vai acontecendo situações. Para ser mais clara, Deus vai dando oportunidades lá nas pragas. Aqui já não é mais oportunidade, mas tem uma certa semelhança. Porque antes de Deus bater o martelo e trazer o juízo, escuta o que eu vou te falar, Deus dá oportunidade. Deus seria muito injusto se Ele viesse com o cajado e nos condenasse sem nos dar oportunidade. Mas hoje eu acredito, gente, que é o tempo de maior oportunidade, que nós estamos vivendo o tempo da graça. É o tempo de maior oportunidade de Deus. Olha lá para o Egito, quando Moisés vai até Faraó e ele fala de uma praga, de outra praga, 10 pragas acontecem, Deus dando oportunidade. Quando nós olhamos a palavra do Senhor e nós falamos sobre os selos, que eu acredito que vocês estavam aqui, sobre as trombetas, também eram oportunidades. E essa semelhança com as taças não é mais de oportunidade, mas agora é de juízo. Deus, batendo o martelo, diz: acabou a oportunidade. E toda vez que nós olhamos para a Bíblia, nós vemos oportunidade. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Ele deu oportunidade de arrependimento. Antes de Deus mandar o povo para o exílio, Ele deu oportunidade. Os profetas vieram, os profetas falaram, os profetas anunciaram oportunidade. Antes do dilúvio, essa é a passagem mais conhecida da Bíblia praticamente, Deus não chegou e jogou água lá do céu e matou todo. Não,
Deus deu oportunidade, chamou um servo, construiu-se ali uma embarcação, a arca, na qual todo mundo já conhece essa história. E ali aquele homem ministrou, falou por anos, ministrando, falando que ia acontecer, que ia morrer. E não foi bem sucedido, mas Deus deu oportunidade. Amém? Então, quando chegar o juízo, quando chegar o derramamento das taças, nós não vamos poder dizer assim: não tive oportunidade, ou é culpa do fulano que eu não estou indo para a glória. Irmãos, o que tem de gente falando que não se converte, que não tem uma vida com Cristo, que é por culpa do marido, é por culpa dos filhos, é por culpa da esposa, é por culpa do pastor que é chato, é culpa do irmão lá da igreja, é culpa do louvor. Amados, olha para mim, eu quero dizer para você que salvação é individual e é responsabilidade sua. A minha responsabilidade é vir aqui falar o capítulo 16 para vocês, interpretando a palavra de Deus e dizendo: amados, ainda há tempo. Eu não mando na sua salvação, o seu marido não manda na sua salvação, a sua esposa não manda na sua salvação. A salvação, ela é única, ela é exclusiva, ela é individual. É que você não vive na minha casa, não, amados, independente. Sabe aquela palavra que muitas vezes a gente usa assim: a minha casa é um inferno. Você vai ser salvo no meio desse inferno se você proclamar o evangelho. E eu já profetizo sobre a sua vida que você vai trazer o céu para esse inferno. Porque quando chega a luz no meio do inferno, o inferno tem que baixar a guarda. Amém? É nossa responsabilidade para o céu. Eu sou responsável por uma criança. Se eu tenho um filho, ele é de menor, eu sou responsável em conduzi-lo. Mas quando chega uma determinada e ele já tem consciência do erro, do pecado, ele é responsável. Eu sou responsável ainda por continuar instruindo, mas a salvação eu já não posso mais garantir para ele. Eu posso ensinar princípios. E as taças, quando nós lemos esse texto, ele nos apavora. Porque nós lemos aqui: foi o primeiro anjo e derramou a taça sobre a terra e fez uma chaga maligna, doença. Quando nós olhamos esse texto, eu já repeti isso algumas vezes também nos outros textos, nós não podemos olhar de forma literal, como se tivesse cheio de chagas, de doenças. Não é isso. A interpretação desse texto não é literal. Apocalipse nós não podemos ver de forma literal. Tem alguns estudiosos que levam para esse lado, tem alguns estudos, mas a maioria dos estudiosos e o que nós acreditamos que esse texto ele não é literal. Deus não vai ficar mandando chagas e as pessoas ficarem doentes. Não é isso. Essa primeira taça que está lá no versículo 2, que está aqui, é o primeiro flagelo, a primeira taça. Não é mais uma advertência, é uma punição. Ou seja, já não tem mais arrependimento. Já não é mais para se arrepender. Eu quero que vocês tragam em mente: a igreja está lá no mar de vidro, está lá no céu, está glorificando a Deus. E em contrapartida, os ímpios estão aqui para serem condenados. E as taças começam a ser derramadas sobre aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador. A Bíblia não nos dá um terceiro grupo, não nos dá um outro lugar, é lá ou cá, certo? Os cristãos estão com o Senhor e os ímpios passando pelo derramamento das taças. E aqui diz para nós que é uma punição para aqueles que não têm o selo de Deus, mas seguem a Satanás, a besta. No fim dos tempos, todos terão que escolher entre a lealdade a Cristo ou o anticristo. São os dois personagens, ou Cristo ou o anticristo. A Satanás, se ficar mais fácil para o teu entendimento, é a rejeição das advertências de Deus, traz consequências. As aflições dos crentes não fazem parte das taças da ira de Deus, que atinge exclusivamente os seguidores da besta, e nos chamam
a examinar nossa fidelidade ao Senhor. Amados, quando nós estamos passando por tribulações aqui na terra, eu sou muito cristão. Nossa, isso aqui é Deus pesando a mão sobre mim. Deus está derramando a ira dele sobre mim. Escuta o que eu vou te falar. Deus não derrama a ira. Deus não está derramando a ira dele ainda. Os problemas, as dificuldades que vêm sobre a nossa vida não é o derramar das taças, tá? Muitas vezes você está pensando que você está passando um problema sério, e a gente passa mesmo. E eu não quero dizer que você não passa, porque todos nós passamos, mas isso não é o derramar da ira de Deus. O derramar da ira de Deus não virá sobre a igreja, porque a igreja não estará mais aqui. Então a primeira taça é uma advertência, e não é para nós. É uma advertência, não, já é a disciplina de Deus, que está dizendo: agora é sério. Quando nós vemos os selos, quando nós vemos as trombetas, é uma terça parte, é um pouco está acontecendo, agora não. Por que está falando assim, vem sobre a terra? Porque agora é juízo total, não é mais parcial. Por que é total? Porque não tem mais oportunidade de arrependimento. Pode passar. Aí nós vamos lá para o próximo versículo. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto. Amados, nesse dia, Deus está dizendo: eu estou condenando aqueles que fizeram o que quiseram, da forma que quiseram, e não ouviram a minha voz. E não vai ter lugar para fugir, porque vai ser na terra, vai ser no mar, e daqui a pouco nós vamos ver que vai ser nos rios. Eu vou fugir, vou mergulhar. A condenação vai ser no planeta. Vou para o Japão, vai? Vou. Não tem lugar na terra, agora é juízo. Aqui nesse versículo nós podemos aprender o quê? O segundo flagelo traz destruição total, com o mar se tornando em sangue. Gente, o mar não vai virar sangue. Está dizendo para nós, é uma figura de linguagem, para nós entendermos que tudo vai ter a mão pesada do Senhor. Condenação. Esse flagelo simboliza o colapso total da criação e o impacto do juízo de Deus sobre a natureza. Como um símbolo dramático, ele nos alerta para as consequências do pecado. Deus está dizendo: não vai ter para onde fugir, porque eu estarei condenando a terra, o mar. Não adianta você fugir para lá, para cá, porque não vai ter onde. Quem não estiver no céu vai estar passando pela ira de Deus. E nós estamos vendo, com o derramar das taças, das 7 taças, que isso vai se tornando cada vez mais pesado e mais real. Pode passar. Terceiro flagelo. As águas se tornam em sangue, simbolizando a vingança divina contra os injustos e os que martirizaram os santos. Deus responde a orações dos santos com justiça, demonstrando sua natureza como juiz justo. Presta atenção. Lembra no culto passado que eu falei assim para vocês? Irmãos, não tem momentos que a gente fica se perguntando assim: será que Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo meu sofrimento? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não está vendo que aquele homem malvado, ele está numa posição de honra? Será que Deus não está vendo a política? Por que Deus está permitindo? Sabe essa indagação, essa revolta muitas vezes que está dentro de nós? Aqui Deus vai falar assim para nós: ei, eu vi sim, viu? Ei, eu sei, eu vi, eu registrei tudo o que os malvados fizeram. Tudo é tudo. Você pode esquecer de alguma coisa ruim que alguém fez com você, mas para Deus está registrado. Vai ser bonito. Vai ser bonito. E aqui especificamente está dizendo sobre a punição daquelas pessoas que morreram em Cristo, daqueles que foram degolados, daqueles que foram maltratados.
em todas as épocas, os cristãos que foram penalizados, haverá uma condenação para eles, um derramar da ira de Deus. Sabe essa coisa que você está indignada com essa pessoa que está te fazendo mal? Eu não quero que você deseje mal para ela, não é esse o meu objetivo aqui, em nome de Jesus. Então agora eu vou olhar para ele e falar assim: vai desgraçado, agora você vai ver onde você vai quando Deus vier. Não, irmãos, pai, não é sobre isso. Não quero que você olhe para ninguém e fale assim: teu está guardado. Sabe aquela expressão, né? Você vai ver. Não, ore por essa pessoa, porque ele não tem que passar por isso aqui, em nome de Jesus. Se alguém está te fazendo mal, lá no fundo, muitas vezes eu sei que por ser humano, a gente tem aquele desejo de vingança. Deus vai pesar a mão dele sobre esse filho da mãe desgraçado, e a gente usa cada palavra. Aí, pastor, e coisa feia, fala aí, você fala coisa pior, irmão. Eu estou te chocando com algumas coisas que muitas vezes a gente fala em relação a outras pessoas. Olha para que Deus tenha misericórdia dessa pessoa que está te fazendo mal, essa pessoa que está crucificando os cristãos lá, matando, degolando, matando. O pastor mostrou uma foto aí de cristãos com a boca costurada, depois foram mortos, porque haverá um julgamento pesado para eles também. A nossa vontade é de falar: vai queimar no quinto dos infernos, mas pede para Deus ter misericórdia, porque o quinto dos infernos vai ser eternamente queimar com Satanás. Isso vai ser muito triste, muito doloroso. Sabe aquela pessoa da sua família que você não gosta, que é uma pessoa ruim? Ora para que Deus converta o coração dela. Ora para que Jesus faça algo, que alguém chegue até ela, para que alguma coisa aconteça, porque nem essa pessoa merece o inferno, nem essa pessoa merece a condenação. Eu não quero que o teu coração saia daqui hoje, né, com prazer pela vingança. Não, a vingança pertence a Deus. Coloca tudo na mão de Deus. Essa pessoa que faz mal para você, ora por ela e deixa que Deus faça justiça, porque senão a gente não vai fazer não. Pode passar. Passou? Vai lá. Os pecadores enfrentam o aumento do sofrimento como punição, sem possibilidade de fuga ou alívio. Esse é o quarto flagelo. Mesmo reconhecendo a ação divina, os corações endurecidos não se arrependem e continuam a blasfemar contra Deus. O sofrimento por si só não santifica. A verdadeira santificação vem de um coração humilde, que se volta para Deus em arrependimento e confiança. Irmãos, quando a ira de Deus foi derramada, a gente até imagina que muitos vão falar assim: nossa, como eu fui mal, agora eu estou passando por isso. Não haverá. O sofrimento que eles vão passar só vai tornar o coração deles mais fechado, eles se tornarão mais ruim e vão continuar blasfemando contra Deus. Mesmo sendo condenados, não vão se arrepender. Embora já também não há mais oportunidade de arrependimento. Não sei se você está entendendo. O que significa? Veio o primeiro anjo, veio o segundo anjo, veio o primeiro sobre a terra, veio o segundo sobre o mar, veio o terceiro sobre as águas, e veio. Está dizendo que não vai ter para onde fugir e que o mundo será condenado. Em simples palavras, é isso que estará acontecendo. Mas eu tenho boa notícia. Eu tenho boa notícia. Não estaremos aqui. Obrigada, você que falou amém. Tenho boa nova. E eu gostaria que você desse um glória a Deus. Nós não estaremos aqui. Amados, não estaremos aqui. Eu não sei como isso soa aos seus ouvidos, mas ao meu coração me dá uma paz. Então que nós possamos estar juntos. Já pensou chegarmos lá no céu? Todos nós juntos, e glorificando a Deus e exaltando ao Senhor. Já pensou, Edna? Imagina a Edna: oi, lindona! Lá no céu, e é isso!
Estaremos juntos lá. Glória a Deus por isso. O quinto flagelo simboliza a desordem completa do sistema humano, mostrando o caos causado pelo reino da besta. Satanás estará reinando, amados. O reino da besta é uma estrutura sem Deus, gerando confusão e oposição ao reino de Cristo, com seguidores que, apesar do sofrimento, não se arrependem. O único caminho de volta para Deus é Jesus, e devemos evitar nos alinhar com o sistema que nos afasta dele, buscando a restauração pela graça. Amados, escuta. Satanás, ele está ardentemente tramando, dia e noite, noite e dia, sem cessar, para criar um sistema, para trazer seguidores, para corromper o nosso cristianismo, para nos colocar dúvida, para nos colocar incerteza contra Cristo. Não precisa me responder, mas quem aqui nunca pensou assim? Nossa, será que Deus existe mesmo? Ixi. Aí quando a gente ouve algumas argumentações, né, de pessoas eloquentes falando que o inferno já é aqui. Você acha que esse Deus bonzinho vai julgar a terra, vai mandar a gente para o inferno? Muitas vezes surge um pum na nossa cabeça, né, e a gente fica em dúvida. Mas o sistema de Satanás é para criar dúvida. E ele já está tramando para chegar aqui com uma multidão de pessoas, crendo no governo dele. Porque entenda uma coisa, ele sabe que ele já está condenado, que não tem salvação para ele. Uma pessoa uma vez perguntou assim: pastor, e se Satanás se arrepender? Se ele falar assim: eu sei que eu pequei, Deus, perdão. Sabe o que vai acontecer com Satanás? Eu sei que você queria que eu falasse assim: nossa, que legal, Deus vai abrir a porta e vai pôr ele no céu. Não, não vai não, porque ele já foi condenado. E depois da condenação não tem arrependimento. Satanás já teve a oportunidade de arrependimento. E nem se hoje ele se converter de todo o seu mau caminho, ele já está condenado. O que não vai acontecer, viu, irmãos? É só... Uma pessoa me perguntou isso e eu achei... É chocante essas perguntas. Eu falei, meu Deus, que pergunta. E é uma pergunta que tem uma resposta... Não sei o teu coração, mas de repente triste, né? Porque ele já foi condenado. O sexto flagelo. Deixa eu dar uma pausa aqui no sexto flagelo para falar algo para vocês. Quando nós olhamos para os selos que foram abertos, para as trombetas, quando chega na sexta, no sexto selo, na sexta trombeta, tem uma pausa. Para depois acontecer o sexto selo, o sétimo selo, a sexta trombeta, a sétima trombeta. Aqui nas taças não há pausa, é direto. Uma, outra, até a sétima taça. Então vai acontecendo, não tem pausa. Por quê? Porque não tem mais tempo de arrependimento. A terra está sendo julgada, a humanidade está sendo julgada. Não tem mais arrependimento. Eu não sei se você está entendendo, que eu já repeti isso umas 300 vezes, para nós entendermos que não haverá mais chance. Ainda temos chance, ainda estamos na época da oportunidade de salvação, mas chegará um dia que isso não vai mais acontecer. E não, quando isso acontecer, não estaremos mais aqui. Amém? Aqui, na sexta taça, algo acontece também. O sexto flagelo, a sexta taça, descreve o secamento do rio Eufrates. O rio Eufrates, ele existe realmente. E a tríade do mal, tentando seduzir os reis da terra para lutar contra Cristo. Presta atenção no que eu vou falar para vocês dessa sexta taça. A segunda vinda de Cristo será repentina, como um evento guardado pelos filhos da luz, aguardado, aliás. E a igreja deve estar preparada para o seu retorno. Aguenta aí um pouco. Não passe esse slide, não. Nessa sexta taça, aqui, eu quero que vocês visualizem
que é o momento em que Cristo vem buscar a igreja. Você pode falar assim, mas João já não estava falando que a igreja está lá? Sim, mas o Apocalipse, não sei se vocês fazem essa ligação, ele vai e ele volta, ele traz várias informações várias vezes. E aqui está sendo firmado o momento em que Cristo vem buscar a igreja, para que ocorra o derramamento das taças. É o tempo em que Cristo vem buscar o seu povo, e é a batalha final. Você pode falar assim, a batalha de soco, Jesus vem e vai matar Satanás, vai dar um monte de soco, vai enfiar a faca nele. Não, é uma batalha espiritual. Quando Cristo vem, leva a sua igreja e coloca Satanás debaixo dos seus pés, e todos os ímpios e todos aqueles que não aceitaram fica junto com Satanás. Nesse momento, Satanás, que já é condenado, ele levanta todos os reis da terra, e ele já está fazendo isso, e ele vai continuar fazendo isso, levando os reis, levando todo o sistema social, todo o sistema econômico, todo o sistema político, ludibriando para esse último dia, para levar o máximo de pessoas e reinos junto com ele para o juízo final, para condenarem, para serem condenados. Então, nesse momento, é uma advertência ainda maior para a igreja. É o tempo em que ele está vindo buscar a igreja. Essa batalha nós conhecemos biblicamente aqui como o Armagedon, que simboliza a batalha final, onde Cristo triunfa sobre o mal, e devemos viver com esperança e confiança em sua vitória, pois o final da história é a vitória de Cristo. A batalha do Armagedon é o último momento em que Cristo vem buscar a igreja, leva a igreja, e Satanás e todos os outros vão para a condenação eterna, vão ser julgados. Amém? Gente, às vezes eu percebo daqui de cima que tem irmãos que não estão nem respirando, porque é muito forte, mas também é muito poderoso e é maravilhoso, não é não? Você já imaginou se nós estivermos vivos nesse momento? Por quê? Pode acontecer de nós não passarmos por isso aqui. Se nós morrermos e Cristo não voltar ainda, a gente vai para a glória também, mas de outra forma. Então tem dois jeitos de nós irmos orar com o Senhor: ou nós morremos em Cristo, ou nós vamos, nesse tempo aqui maravilhoso e glorioso, sermos arrebatados em vida. Mas de uma coisa eu sei, estaremos lá. Amém? Se é morto, se é vivo, não importa muito não. Para mim não importa, para você importa? Queria não passar pela morte, mas se for, seja, estaremos com ele lá. Então o Armagedon é a última batalha, o momento em que Satanás, com todos os reinos, vai ser vencido. Acreditamos que não vai ser uma luta literal, que vai ter um monte de soco, um monte de briga. Será uma luta espiritual. Cristo vem, onde todos vão estar reunidos. Os que forem de Deus vai, os que não forem fica e será condenado pelo Senhor. E a última taça, a sétima taça, o sétimo flagelo, você pode usar o nome que você quiser. O sétimo flagelo marca a transição da história para a eternidade, trazendo a destruição e distinção total das estruturas humanas. Chegou o fim. Quem foi, foi. Quem não foi, fica para ser destruído com Satanás. A severidade dos juízos endurece os corações, destacando que o arrependimento só é possível enquanto há tempo, e o tempo é hoje. E o único caminho para Deus é através de Cristo. Não posso terminar essa mensagem hoje sem dizer isso para vocês. Você não vai para o céu porque você é bonzinho, você nunca xingou sua mãe. Você não vai para o céu porque você compra a cesta básica todo mês e leva lá na casa das crianças, no asilo. Você não vai para o céu porque você gosta de animal e você é carinhoso com animal, e você alimenta cachorro de rua. Você não vai para o céu por ser bonzinho com as crianças. Isso aí, irmãos, é responsabilidade de cada um de nós.
Isso não nos garante a salvação. Nós fazemos isso porque nós já somos salvos, amém? O salvo da cesta básica, o salvo abraça, o salvo leva comida para quem precisa, ajuda animal, ajuda a criança, ajuda o idoso a atravessar a rua, ajuda o cego. A gente não faz isso para ser salvo, a gente faz isso porque a gente já é salvo. Vocês entendem a diferença? Porque tem gente que dá um prato de comida para alguém e fala: nossa, garanti a minha boa ação de hoje. Deus está ticando lá no céu. Irmãos, é nossa obrigação. É nossa obrigação. Eu vou para o céu porque eu sou dizimista. Você não é dizimista para ir para o céu, você é dizimista porque você é salvo. E salvo vive em obediência. Ponto. Entende a diferença? A gente não faz para ser salvo, a gente faz porque é salvo. E o salvo, ele tem que ser bom com bicho, com gente, com criança, com homem, com mulher, até com aqueles que é ruim para a gente. Este flagelo nos ensina a fragilidade das coisas temporais e nos chama a viver com uma visão voltada para a eternidade, buscando a glória de Deus e o seu reino. Está dizendo para nós que os nossos olhos, o pessoal do louvor pode subir, os nossos olhos precisam estar em Cristo. Pastor Diego, eu não sei se o pessoal vai subir, porque as crianças vão se apresentar, né? Então aí você vê, tá? Você não precisa subir, não precisa subir, só quem for ficar com as crianças. Voltando, desculpa, só para dar essa informação que a gente não tinha conversado. Aqui está nos ensinando a colocar os nossos olhos na eternidade. Irmãos, porque não é só sobre hoje. Se hoje nós servimos a Cristo, vivemos uma vida, muitas vezes até de renúncia. Porque para você estar aqui hoje, você renunciou a algumas coisas. Para você ser cristão, você renuncia todos os dias muita coisa. Você renuncia à mentira, você renuncia à pornografia, você renuncia aos vícios, você renuncia à desobediência, você renuncia muita coisa. Amém? Pelo menos deve ser assim. A vida do cristão, ela é uma vida de renúncia. Renúncia aos nossos maus caminhos. Porque nós queremos morar na eternidade. É só sobre morar na eternidade? Não, nós estamos aqui. Quando estamos aqui, precisamos ter uma vida conectada com o céu, mas com os olhos na eternidade. Porque o que nós fazemos aqui nos garante ou não a eternidade. É os 20, 30, 60, 100 anos que você viver aqui que vai possibilitar ou não você estar no céu. E não é a sua bondade, não é sobre o que você faz de bonzinho, porque de bonzinho não temos nada, fazemos porque somos salvos e é nossa obrigação. Só vamos morar na eternidade se aceitarmos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. O caminho para a eternidade é aceitar Jesus como Senhor das nossas vidas. O que nos garante a salvação é estarmos aceitando Jesus como Senhor das nossas vidas. O ato sacrificial dele na cruz é que garante salvação para mim e para você, e não é diferente. Não é se somos bons ou não. Como eu já falei, ser bom é nossa responsabilidade, porque somos salvos. E o salvo, ele não é mais ruim, ele é bom. Trilhe um caminho na presença do Senhor. Isso traz para nós mansidão, domínio próprio, temperança, amor, paz, o fruto do Espírito. E quem tem isso, irmãos, é uma pessoa boa. Pode passar para o final. A vitória de Cristo é certa e inabalável. É a Bíblia que nos fala isso. Haverá um vitorioso, e é Cristo. E todos os reinos do mundo cairão diante do poder soberano de Deus.
O Senhor voltará em glória para estabelecer seu reino eterno, e a história chegará ao fim, marcando a vitória de Cristo. Como igreja, devemos aguardar com esperança e vigilância o grande dia da sua volta. Vou repetir. Como igreja, eu e você devemos aguardar com esperança e vigiando o grande dia da sua volta, onde veremos o Senhor em sua majestade e todas as promessas de Deus se cumprirão. Você pode dizer amém? E hoje eu quero convidar você a ficar de pé enquanto o pastor Diego vai tocando apenas uma canção aqui e você reflita sobre a sua vida. Daqui a pouco as crianças virão, mas podem deixá-las na sala lá ainda, eu chamo, senão a gente vai virar um tumulto aqui, né? Porque eles gostam, glória a Deus. Eu quero que você tenha esse tempo de olhar para a sua vida. Irmãos, eu não vim aqui condenar ninguém. Se eu tiver que condenar alguém, eu condeno a mim mesmo, tá?